Fala, meu povo. Cara, vocês dão muita sorte, hein? Que eu sou muito gente boa. Tava cheio de aluno hoje no plantão de dúvidas aqui do terceiro ano, mas eu consegui remarcar os meninos e aí sobrou esse tempinho aqui para gravar esse vídeo rapidinho, resolvendo essa lista de resolução, essa lista aí de exercícios que eu postei para a consolidação, né, pessoal? Então vamos lá, vamos resolver logo esse trem. São 12 questões, né, pessoal? E aí vou precisar andar um pouquinho rápido aqui, porque não estou com tanto tempo assim. Como são muitos exercícios, eu acho que vai acabar talvez ficando um pouco atribulado aí, mas, né, pelo menos eu falando aqui, eu te dando o caminho, eu acho que é melhor do que você olhar a resolução seca, né? E aí o seguinte, né, pessoal, como eu já havia comentado lá na sala Google, essa lista aqui ela tá assim, mais difícil do que a prova, saca? Então se tu consegue, como é que eu posso dizer, entender essa lista, fazer com segurança os exercícios aqui, você com certeza vai mandar bem na prova, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte: ó, um raio de luz monocromática incide na fronteira entre dois meios transparentes 1 e 2 de índice de refração N1 igual a 1 e N2 igual a raiz de 3 nas situações esquematizadas. Aí ele pede em cada situação o ângulo de refração. Então, vamos resolver aqui primeiramente a letra A. Então, para responder aqui a letra A, a gente vai utilizar a lei de Snell, N1 vezes o seno de I igual a N2 igual a N2 vezes o seno de R. Aí N1 é o primeiro meio que ele está ali, ele falou que o índice é 1. O ângulo de incidência foi um ângulo de 60 graus, então seno de 60 seria raiz de 3 sobre 2. N2 é o segundo meio, então é raiz de 3, o índice de refração dele, né? E aí vai ser aqui seno de R, então eu vou poder cancelar, né, pessoal, essas raízes de 3. Ou seja, sobrou só isso aqui, né, galera? Que o seno de R é igual a 1 sobre 2. E qual é o ângulo? Que o meu seno é igual a 1 sobre 2, né, pessoal? O ângulo é o ângulo de 30 graus. Então, aqui na letra A, o ângulo de refração é igual a 30 graus, beleza? Vamos então para a letra B. Na letra B, eu vou aplicar novamente a lei de Snell, N1 multiplicado pelo seno de I é igual a N2 multiplicado pelo seno de R. E aí, o que está acontecendo aqui, né, pessoal? Olha o jeito que está esse raiozinho aqui, né? Ele está rente à reta normal, ou seja, eu não tenho um ângulo de incidência. Na verdade, a minha incidência é igual a 0 graus. E o seno de 0 graus é igual a zero. Portanto, vai cortar tudo aqui, né, pessoal? Esse cara vai ser igual a zero, por consequência, os outros aqui vão ser iguais a zero. Ou seja, o ângulo de refração nesse caso aqui seria também de 0 graus, né? Nós não temos a refração acontecendo nessa situação esquematizada aqui, beleza, gente? A gente vai ter, na verdade, aqui a absorção, né, desse raio luminoso. Vamos aí, então, para o último item, que é o item C. A gente faz de novo a lei de Snell, N1 vezes o seno de I, igual a N2 vezes seno de R. Cuidado para não confundir a notação, tá, pessoal? Presta atenção que na letra C, ele está nesse meio 2 aqui, ó, a incidência está sendo no meio 2. Então, meu N1 nessa questão vai passar a ser o N2 aqui do texto, ó, né? Porque ele trocou ali o lado, né? Então, é como se fosse raiz de 3 vezes o seno de 73 igual ao N2, que seria 1, vezes o seno de R que eu quero encontrar. E aí faltou aqui no texto, né, pessoal, a informação de quanto que vale o seno de 73. O seno de 73, pessoal, ele vale raiz de 3 sobre 6, tá? Então vai ficar raiz de 3 vezes a raiz de 3 sobre 6 igual ao seno de R. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 9, que no caso é 3, né? Então vai ficar 3 sobre 6 igual ao seno de R. Ou seja, né, pessoal, seno de R vai ser de novo aqui 1 sobre 2. Então o R nesse caso aqui também vale 30, né? Igual aconteceu ali na letra A, beleza? Então tá aí resolvida a questão número 1. Vamos pular agora para a questão número 2. O raio de luz monocromática representado no esquema abaixo se propaga do ar para um líquido. Pode-se afirmar que o índice de refração do líquido em relação ao ar é, bom, lei de Snell mais uma vez, N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes o seno de R.
Aí aqui é o seguinte, o índice de refração do primeiro meio, na verdade aqui, ó, ele não deu nenhum dos índices de refração. Ele quer que a gente faça uma relação entre esses índices de refração. No caso, tá, pessoal, ele quer que eu faça N2 sobre N1. Então, ó, vamos passar o N1 para cá. Na verdade, vamos fazer isso aqui ainda não. Vamos primeiro substituir esses senos, tá? Seguinte, ó, jovens, o ângulo de incidência é esse ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo de incidência. E o ângulo de refração é esse ângulo aqui, ó. E aí ele não deu os valores dos ângulos, mas matematicamente vocês sabem que seno é o quê? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, ó, dá para fazer essa relação. E aí outro detalhe, ó, esses triângulos que são formados aqui, ó, pessoal, entre o raio de luz e essas distâncias que ele deu são sempre triângulos retângulos, né? Então, professor, não sei o valor da hipotenusa, né? A hipotenusa, no caso desse triângulo aqui, seria x e a desse triângulo aqui seria y. Então, é só você fazer teorema de Pitágoras, né? 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Quem já é muito bom na matemática aí já sabe que o valor dessa hipotenusa vai ser 50. Esse aqui é o triângulo 3, 4, 5, né, pessoal? Então, se é 30 o cateto adjacente e 40 o cateto oposto, essa hipotenusa aqui tem que dar 50. Depois, quem quiser fazer com calma aí, você vai ver que você vai obter o mesmo valor aqui para as duas, tá? A hipotenusa desses dois triângulos é 50. Ou seja, na hora de fazer o seno, é só pegar o cateto que está oposto e dividir pela hipotenusa. Então, eu vou colocar aqui, ó, N1 vezes. Quem é o seno de I? É o cateto oposto, que é o 40, dividido pela hipotenusa, que é o 50. Já pode até cortar o zerinho aqui se quiser, ó. E quem vai ser o N2? O N2 vai multiplicar pelo seno de R, que vai ser o cateto oposto ao R, ó. O oposto ao R é o 30, e a hipotenusa ali também é 50, já pode cortar o zerinho, inclusive aparecer os 5 dos dois lados, você já pode cortar. E aí, como eu falei nessa questão, pediu uma relação entre os índices de refração. Então, você vai passar o N1 multiplicando para o outro lado, perdão, o N1 está multiplicando, você vai passar ele para o outro lado dividindo, e esse 3 que está multiplicando, você vai passar dividindo, você vai chegar no seguinte, ó, 4 terços é igual a N2 sobre N1, ou seja, né, essa divisão aí, N2 sobre N1, dá 1,33 aproximadamente, tá, pessoal? Aqui no caso, a nossa respostinha estaria aqui na letra C, beleza? Então, é uma questão tranquila essa também, ela mexe com essa questão de índice de refração relativo, né? Uma coisa que, voltando, né, essa questão de índice de refração relativa, é uma coisa que, assim, gente, falou índice de refração em relação a outro, é porque é para você dividir os índices de refração, tá? Não se assuste com isso, é mais tranquilo do que parece. Então vamos agora para 3. Eu coloquei um quadriculado aqui, dei uma cortada na questão 3, mas vamos lá. A figura seguinte representa um pincel cilíndrico de luz monocromática que, propagando-se no meio 1, incide na fronteira separadora deste com o meio 2. Uma parcela da luz incidente é refletida, retornando ao meio 1, enquanto a outra é refratada, passando para o meio 2. Então é esse desenho aqui, ó, pessoal. Sabendo que os pincéis refletido e refratado são perpendiculares entre si, obtenha na letra A, ele quer que a gente faça os ângulos de refração e reflexão, e na B, ó, de novo, índice de refração no meio 2 em relação ao meio 1. Vamos ver. Então aqui é o seguinte, né, pessoal? Esse raio chegou aqui, ó, fez um ângulo de 60 e refletiu. Pelas leis da reflexão, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, esse ângulo aqui, ó, que é o de reflexão, ele também é 60 graus. Então, já respondendo aqui a letra A, o ângulo de reflexão, ele também é 60 graus. Por conta das leis da reflexão, esses ângulos são iguais. Vamos encontrar agora o ângulo de refração. Para encontrar o ângulo de refração, tu vai pensar o seguinte, ó, jovenzinho. Esse ângulo vale 60 e esse ângulo do meio aqui vale 90. Ó. Se eu fosse pegar tudo, tudão aqui, não tinha que dar 180? Ou seja, é só eu fazer 180 menos 90, que vai dar 90, menos os 60. Sobrou quanto para esse pedacinho aqui, ó? Sobrou 30. Então, o ângulo de refração é de 30 graus. Beleza, jovens? Essa é a letra A. E aí, na letra B, pediu o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Então, tu vai fazer, ó, N1 vezes o seno de I é igual a N2 vezes o seno de R. Então, ó, vai ficar N1 vezes o seno de I, é o seno de 60,
igual a N2 vezes o seno de R, que no caso é seno de 30. Aí, ó, vai ficar N1 vezes o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a N2 vezes o seno de 30 é 1 sobre 2. Ou seja, você pode cortar esses dois aqui, ó, e aí passando o N1 ali dividindo para o outro lado, tu vai achar que N2 dividido por N1 é só raiz de 3, só sobrou raiz de 3, né, pessoal? Então essa é a resposta aí da letra B, beleza? Ok, essa daqui eu acho que é a mais difícil da lista, mas é uma boa questão de trabalhar aqui para tu poder ver como é que funciona essas questões de ângulo e tal. Muito interessante, tá, pessoal? Assim, estou dando recados aqui, né? Questões que misturam um pouquinho de reflexão e refração, tem que saber. Ó, um tanque de 40 centímetros de profundidade está completamente cheio de um líquido transparente de índice de refração N igual a 1,64. Um raio laser incide na superfície do líquido, formando com ela um ângulo de 35 graus. Aí tá aí o desenho, né? Tem uma tabela também nesse exercício. Pergunta que ângulo refletido forma com a normal da superfície, na letra A, e na letra B, se a fonte raio laser situa-se 14 centímetros acima da superfície do líquido, localize o ponto iluminado pelo laser no fundo do tanque. Beleza, vamos começar então achando o ângulo refletido, né, pessoal? Aqui é o seguinte, ó. Quando esse raio chega, ele sofre refração, né, pessoal? Então é o seguinte, ó. Bem aqui, você vai ter, na verdade, a ocorrência tanto do fenômeno da refração quanto da reflexão. Então, ó, vai abrir aqui um raio refletido, não ficou muito retinho, né? E vai abrir aqui também um raio refratado. Beleza. Aí o seguinte, né, meu jovem? Esse ângulo aqui, ó, vale beta. E aí, se eu continuar ele para cá, tudo aqui vai ser 90, né? Aqui, ó, vai ser 90 graus. Ou seja, o beta, ele já vale 35 graus. Ou seja, sobrou quanto para esse ângulo aqui, ó? Sobrou, no caso, se tudo vale 90 e esse pedacinho vale 35, sobrou 55, né, pessoal? 55 graus para esse ângulo aqui de incidência. Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, também vale 55 graus, beleza? Então, ó, quando ele pergunta que ângulo o raio refletido forma com a normal, é 55 graus, beleza? Então, o raio refletido, né, pelas leis aí da reflexão, esses caras têm que ser iguais, ele também é 55 graus, beleza? Aí nós temos um ângulo aqui, ó, que eu não conheço, que é um, vamos chamar de R, né? É o ângulo da refração, beleza? Aí deixa eu só continuar com esse raio luminoso aqui. Não ficou muito legal, né, pessoal? Vou apagar tudo aqui. Apagar tudo aqui, vamos refazer esse trem com capricho, porque essa questão aqui, ela é um pouquinho complicada. Beleza, agora melhorou. Aí eu vou só fazer ele inteiro aqui, porque vai ficar melhor de vocês visualizarem a letra B. Beleza? Aí vou imaginar esse cara aqui sofrendo refração e vindo pra cá assim. E aí o refletido veio para cá assim. Ok, agora ficou melhor. Aí vamos reescrever o que eu tinha escrito. Se o beta vale 35, esse cara aqui vai valer 55. Aí esse cara aqui também vale 55. E aqui tem um ângulozinho R que eu não conheço. Aí agora vamos ler a letra B, vocês vão entender porque que eu fiz esse desenho um pouco maior. Se a fonte do laser situa-se 14 centímetros acima da superfície do líquido, localize o ponto iluminado pelo laser no fundo do tanque. Beleza, pessoal? Então, basicamente, ele me falou o seguinte, ó, que o laser ele está numa altura aqui, ó, em relação ao tanque, de 14 centímetros. No texto também nos foi fornecida a profundidade desse tanque. Ó. A profundidade desse tanque é de 40 centímetros. Basicamente, pessoal, ó, se a fonte do laser situa-se a 40 centímetros da superfície do líquido, localize o ponto iluminado pelo laser no fundo do tanque. Ele quer que a gente localize esse ponto aqui, ó, pessoal, que é onde o laser bate lá no fundo do tanque. Então, ó, esse ponto ele está a uma distância, vamos chamar de distância D, aqui da borda do meu tanque, beleza? E aí, dentro dessa distância D, eu consigo visualizar outras duas distâncias, ó, que é essa primeira distânciazinha aqui
ó, que eu vou chamar de x, que é a basezinha desse triângulo formado aqui pelo raio refletido, refratado, perdão. E eu consigo visualizar também, ó, essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de y, que é a basezinha do triângulo ali formado com o ângulo antes, com o raio, né, antes dele sofrer a refração. E aí o seguinte, nós vamos trabalhar com essas distâncias, tá, pessoal? Eu vou achar a distância x, depois eu vou achar a distância y, aí eu vou somar elas duas para poder achar ali a distância d. Para poder achar a distância x, eu preciso achar aquele ângulo R ali, beleza? E aí, para achar o ângulo R, a gente vai fazer o seguinte, ó, N1 vezes o seno de I vai ser igual a N2 vezes o seno de R. Aí quem é o N1? O N1 é o próprio ar, né, pessoal? Então vai ser 1 vezes o seno de I, o ângulo de incidência ali, pessoal, é 55, né? Então eu vou fazer seno de 55 igual aí ao N2, que ele fornece ali no texto, ó, é o 1,64, esse líquido que está aí, vezes o seno de R que eu quero encontrar. Aí, pessoal, seno de 55 a gente vai ter que pegar aqui na tabela, olha só, seno de 55, ó, 0,82. Então vai ficar 0,82, aí eu já vou passar o 1,64 para cá dividindo, ó, 0,82 dividido pelo 1,64 vai ser o seno de R. Se tu observar bem, né, pessoal, 0,82 e 1,64, né, um é o dobro do outro aí, ou seja, o seno de R é igual a 0,5. Qual o ângulo que o seno é 0,5? É o ângulo de 30 graus, né, pessoal? Sabendo agora desse ângulo, que o ângulo é 30, eu consigo agora resolver o meu exercício. Porque aí é o seguinte, ó, o ângulo R ali, então, gente, ele vale 30 graus. Ó, esse cara vale 30 graus. Lembra que o meu interesse é achar a distância x. Ou seja, se eu trabalhar com a tangente do ângulo R, né, que no caso seria a tangente de 30, eu tenho que fazer o quê? Tangente é sempre quem, gente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto ao nosso ângulo lá de 30 graus? Ó, o cateto oposto ao nosso ângulo de 30 graus é a distância x. E o cateto adjacente é a altura do tanque aqui, ó, que ele forneceu, que é o 40. Ou seja, a tangente de 30, que está aqui na tabela também, ó, a tangente de 30 está aqui, ó, pessoal, 0,58, ó, 0,58 vai ser igual a x sobre 40. Então, para eu encontrar ali o x, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 40 vezes 0,58. Ou seja, essa distância x aqui, pessoal, vai dar 23,2 centímetros, beleza? E aí, para achar essa distância y aqui, ó, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? Vou fazer a tangente do ângulo ali de 35, ó. Que quem vai ser a tangente do ângulo de 35? Vai ser o cateto oposto, que é o 14, dividido pelo cateto adjacente, que é o y. E aí, ó, a tangente de 35 também está aqui na tabela, ó, tá aqui esse valor aqui de 0,7. Ó. Então vai ficar 0,7 igual a 14 dividido por y, ou seja, a distância y, ela é 14 sobre 0,7. 14 sobre 0,7 dá 20, tá, pessoal? 20 centímetros. Ou seja, aquela distância d que eu estava tentando encontrar, que era as distâncias x mais y, ela é, na verdade, né, pessoal, 23,2 mais 20, que dá 43, né, 0,2 centímetros. Então, jovens, podem ficar tranquilos, tá? Não vai ter uma questão tão difícil assim na prova, mas é legal fazer aqui, porque aí você vê vários conceitos, né, de reflexão, refração, beleza? É uma questão legal aqui de se fazer, beleza? Vamos avançar. Chegamos aqui até a questão número 5. Eu acho, pessoal, que essa questão aqui, nesse arquivo que eu estou trabalhando aqui, as alternativas, inclusive no arquivo que eu mandei para vocês, eu tive que mudar aqui a ordem dos itens, porque senão não ia bater com aquele gabarito que eu postei, tá? Mas não tem problema, olha só.
Então é dada a tabela e tem aí alguns materiais e os índices de refração, né? Aí é possível observar a reflexão total da luz incidindo do. Aí tu tem que lembrar, ó, que só acontece reflexão total se eu for do índice de refração maior para o menor, tá? Então, mais uma vez, nessa questão aqui do vídeo, eu acho que o gabarito vai dar diferente da que eu postei na sala Google, mas é só a ordem, tá? É só a ordem da alternativa que é diferente. Ó, na letra A, gelo para o quartzo, galera, o gelo é 1,3. Ele é o menor aqui da tabela. Então, se começar com gelo, já está errado. Aí na letra B, rutilo para o quartzo. Ó, rutilo é 2,9, quartzo 1,5. Essa é a resposta, tá? Lá no arquivo que eu postei, eu acho, do gabarito, essa alternativa está na D. Mas é a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma coisa. Só mudou aqui a ordem das alternativas. Ok, então vamos avançar. Já estamos na metade da lista. Só que eu acho que agora vai começar a vir umas que vão dar também um pouquinho de trabalho para fazer. Vamos ver. Determinada luz monocromática apresenta velocidade de 2,3 vezes 10 oitava na água e 2 vezes 10 oitava em certo tipo de vidro. O que ocorre quando um raio dessa luz propagando-se no vidro incide na fronteira do vidro com a água sob um ângulo de incidência de 70 graus? Bom, pessoal, é, isso aqui é uma questão de reflexão interna total. A gente tem que calcular qual é o ângulo limite para essa situação aqui. E aí, a partir do ângulo limite, a gente analisa se esse ângulo de 70 a gente vai ter reflexão interna total ou a gente vai ter refração, tá? Então, vou fazer a questão número 6 aqui em cima. Fazer a questão número 6 aqui em cima. Para calcular o ângulo limite, né, pessoal? O seno do ângulo limite, no caso, você sempre faz o n, o n menor, dividido aqui pelo n maior, tá? O n menor dividido pelo n maior. Nessa questão aqui, como é que eu vou saber quem vai ser o n menor e quem vai ser o n maior, né? Que são os índices de refração, já que ele me deu velocidade. Aí você tem que pensar naquela equação do índice de refração, ó, pessoal. O índice de refração, ele é C dividido por V, beleza? Ou seja, né, meu jovem? O cara que tiver a maior velocidade, ó, o cara que tiver a maior velocidade, ele vai ter o quê? Ele vai ter um menor índice. Então, aplicando nessa questão aqui, ó, vai ficar assim, vai ficar seno de L. Quem é que tem a maior velocidade, pessoal? Dos dois caras que ele deu aqui é a água. Então, ali em cima, ó, seria N da água. Por consequência, aqui embaixo seria o N do vidro, tá? Aí nessa questão é como se ele estivesse substituindo, tá, pessoal? Essa fórmula aqui nos N's aqui, ó. Então vamos fazer isso. Então vai ficar assim, ó, seno do ângulo limite vai ser N da água, eu vou trocar por velocidade da luz, dividido por velocidade da água. N do vidro, vou trocar por C, que é a velocidade da luz, dividido por velocidade ali do vidro. Ou seja, cheguei numa divisão de frações, então, ó, seno do ângulo limite vai ser o quê? Vou conservar a primeira fração, que é C sobre velocidade da água, vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, que vai ficar a velocidade do vidro sobre C. Ou seja, esses Cs vão cortar. Para eu achar o seno desse ângulo limite, eu vou ter que fazer velocidade no vidro sobre velocidade na água. De qualquer forma, qual é a minha dica? Você acabou de lembrar que a equação do ângulo limite é n menos sobre n mais. Se você chegar numa questão da prova e ele te der as velocidades, o que que você vai fazer? Você vai verificar, ó, que o menor vai ficar em cima e o maior embaixo. Se ele der as velocidades, você troca, ó. O menor vem para baixo, o maior vem para cima, tá, pessoal? Vamos então substituir aqui os dados que ele deu, sendo do ângulo limite, vai ser a velocidade lá no vidro é 2 vezes 10 elevado a 8. A velocidade aqui na água é 2,3 vezes 10 à oitava. Então, vai cortar esses 10 à oitava, tá, pessoal? Vou ter que fazer ali 2 dividido por 2,3. Isso aí dá mais ou menos 0,86, tá, pessoal? 0,86. Qual é o ângulo cujo seno
dá 0,86 aproximadamente, né, pessoal? 0,86, 0,87. Aqui você pode resolver de muitas maneiras. Se você quiser aplicar o arcosseno para você poder obter, você pode fazer. Ou, se você quiser, você trabalha com aquela tabela dos ângulos notáveis, e aí você substitui ali para a raiz de 3 um valor aproximado de 1,7. Tu vai encontrar que o ângulo, né, que tem o seno igual a 0,86 é o ângulo de 60 graus, tá, pessoal? E aí o seguinte, ó, vamos voltar à questão número 6. O que ocorre quando um raio dessa luz propagando-se no vidro incide na fronteira do vidro com a água sob um ângulo de 70 graus? Pessoal, o ângulo que ele trouxe na questão é maior que o limite. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer reflexão interna total, porque o ângulo é maior que o ângulo limite. Ok? Então, eu fiz essa questão bem passo a passo aqui, porque a gente acho que praticamente não fez, ou se fez, fez só uma questão de reflexão interna total. Então, fiz questão de fazer ela mais pausadamente. Ok, agora chegou na parte aqui da revisão que fala sobre lentes, né? Vamos lá. Um objeto luminoso está posicionado no eixo principal de uma lente esférica convergente, distante 20 centímetros do seu centro óptico. Sabendo que a distância focal da lente é de 10 centímetros, calcule a distância da imagem em um objeto em centímetros. Beleza, vamos fazer então a questão número 7 aqui em cima. Deixa eu só voltar ali para anotar os dados. Eu lembro que a distância focal é 10, se eu não me engano. Deixa eu ver. Objeto a distância focal é 10. Ó, um objeto luminoso está posicionado no eixo principal distante. Então, ele deu P. O P é 20 centímetros. Essa lente aqui, ela é convergente, né, pessoal? Então, esse foco aqui, ele é positivo mesmo. E aí, ele quer saber a distância da imagem até o objeto. Beleza, como é que a gente vai resolver isso aqui, então? A gente vai aplicar, então, aqui a equação de Gauss, né, pessoal? 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Queremos encontrar o P', no caso. Então, eu vou fazer aqui, vai dar 1 sobre 10 igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre P', ou seja, 1 sobre 10 menos 1 sobre 20 vai ser igual a 1 sobre P'. MMC entre 10 e 20 vai ser o próprio 20, né, pessoal? 20 dividido por 10 vai dar 2, então ali em cima vai ficar 2. 20 dividido por 20 vai dar 1, então ali em cima vai ficar o próprio 1. Então, vai ficar aqui 2 menos 1 sobre 20 igual a 1 sobre P'. Então, vou ficar com 1 sobre 20 igual a 1 sobre P'. Então, se tu multiplicar cruzado aqui ou inverter as frações, tanto faz, tu vai sempre achar aqui que o meu P' é igual a 20 centímetros. E aí, jovens, nessa questão aqui, ele não pediu exatamente o P', né? Ele pediu a distância do objeto até a imagem. Ou seja, quando for assim nas lentes, é só você fazer o P mais o P'. Então, vai ser aqui 20 mais 20, né, pessoal? Que vai dar 40 centímetros, beleza? Então, é lembrar, né, pessoal, que na lente convergente, né, o objeto fica ali à esquerda, por exemplo, né? E a imagem dele vai ficar lá à direita, né? Então, fica bem distante mesmo, né? Você soma esses dois caras que dá certo sempre, tá? 40 centímetros. Vamos avançar. Então, agora vamos para a questão número 8. A figura a seguir apresenta uma lente delgada convergente, um anteparo e um objeto luminoso. A lente tem uma distância focal de 4 centímetros e está separada do anteparo por uma distância de 20 centímetros. O objeto, com altura de 3 centímetros, é deslocado ao longo do eixo óptico até que se tenha sua imagem formada com nitidez sobre o anteparo. Nessa situação, qual é a distância do objeto à lente e qual é a altura da imagem, né? Pessoal, para a imagem do objeto se formar com nitidez lá no anteparo, significa ó, que da lente até o anteparo, né, ele falou aqui que são 20 centímetros. Para a imagem desse cara se formar com nitidez no anteparo, o meu P' tem que ser igual a 20 centímetros, entendeu? Tipo assim, ó, o objeto está aqui, a imagem dele está sendo formada aqui no anteparo, está aqui de cabeça para baixo, provavelmente, porque a lente é convergente. E aí, para ela se formar lá, com certeza, somente se o P' for igual a 20, beleza? E aí nós temos também o foco é de 4 centímetros.
Então, com isso, dá para calcular o P, que é a primeira coisa que ele pediu, ó, qual a distância do objeto à lente. Então, vamos fazer aqui, vamos ver se vai dar o espaço. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Aumentar um pouquinho aqui, pessoal. Aí eu vou ficar com 1 sobre 4 mais, opa, perdão, 1 sobre 4 igual a 1 sobre P mais 1 sobre 20, ou seja, 1 sobre 4 menos 1 sobre 20 vai ser igual a 1 sobre P. Vamos continuar aqui. Vou fazer sem MMC agora, pessoal. Vamos multiplicar esses dois caras aqui, só para dar uma mudada. 4 vezes 20 dá 80. Aí, se tu multiplica cruzado aqui, ó, 20 com 1 dá o próprio 20, menos 4 com 1 dá o próprio 4, igual aí a 1 sobre P. Ou seja, 16 sobre 80 é igual a 1 sobre P, portanto, P é 80 sobre 16. Portanto, aí o nosso P vai dar 5, tá, pessoal? Então, 5 centímetros é o P. Aí, dito isso, ele quer saber também qual é a altura da imagem. Então, vamos fazer aqui, ó, I sobre O é igual a menos o P' dividido pelo P. Aí, quero saber a altura da imagem, né? E então, vai ficar I sobre. Aí, o tamanho do objeto é 3, ele falou lá no texto, não anotei, mas vou anotar aqui, ó, o tamanho do objeto é 3. Aí, vai ficar menos, aí o P' é 20 e o P é 5. Beleza, vamos fazer essa conta direto aqui, tá, pessoal? 20 dividido por 5 dá 4. Aí o 3 vai passar multiplicando. 4 vezes 3 vai dar 12, né, pessoal? No caso, vai ser menos 12, né? Menos 12 centímetros. Isso indica que realmente a imagem ela é de cabeça para baixo, como eu havia feito ali o desenho, né? No nosso anteparo. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí. Questão número 8 tá aí resolvida. Tomar cuidado com essas coisinhas de lente, tá, pessoal? Muito comum ele projetar a imagem da lente, aí você tem que ver ali onde é que ela foi parar, beleza? Questão número 9, hein, pessoal? Questão de olho mágico. Muita atenção aqui nessa questão do olho mágico, tá? Um dispositivo de segurança muito usado em portas de apartamentos é o olho mágico. Ele é uma lente esférica que permite ver o visitante que está aguardando do lado de fora. Quando o visitante está a 60 centímetros da porta, o olho mágico forma para a pessoa dentro do apartamento uma imagem 3 vezes menor e direita do rosto do visitante. O valor absoluto da distância focal nessa lente em centímetros varia. Pessoal, então assim, ele não falou qual é o tipo da lente do olho mágico, né? Falou aqui que é uma lente esférica, ó, falou que é o olho mágico, mas não falou qual é o tipo da lente. Porém, depois ele falou que essa imagem ela vai ser menor e direita. Portanto, a lente do olho mágico é convergente ou é divergente? Pessoal, a única lente que forma a imagem menor e direita é a lente aí divergente, tá? Então, ó, nessa questão aqui foi fornecido para a gente o P e foi fornecido também o aumento linear, né? Porque ele falou que a imagem é 3 vezes menor. Então, nós temos aqui o P, ele é de 60 centímetros. E nós temos também o aumento linear, tá, pessoal? O aumento linear é de 1/3, né? Porque ele está afirmando ali que essa imagem é 3 vezes menor, beleza? E aí, para descobrir, bom, nessa questão ele perguntou a distância focal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou descobrir aqui primeiro o P', e aí depois a gente joga lá na equação de Gauss para poder achar o F, tá? Então, ó, sabemos que o aumento linear, ele é igual a menos o P' dividido pelo P. Aí aqui no caso, o aumento linear vai ser, opa, perdão, já vamos colocar um terço aqui, né? Então aqui vai ser 1/3 igual a menos o P' dividido pelo P, que vale 60. Então meu P' vai dar menos 20, né, pessoal? Centímetros, porque o meu queridíssimo 60 vai passar multiplicando, vai ficar 60 dividido por 3, e aí faz aqui passa o sinal de negativo também, né, pessoal? Porque fica menos 20, por quê? Porque a imagem da lente divergente ela é uma imagem virtual.
Tudo bem, gente? Aí agora é substituir na equação de Gauss. Então vai ficar 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Aí nós vamos chegar aqui no seguinte, ó. 1 sobre o F, que eu quero descobrir, vai ser igual a 1 sobre 60 menos 1 sobre 20, né, pessoal? Porque o meu P' ali é negativo. Aí nós vamos fazer aqui o MMC, vai ficar 1 sobre F igual. Aí o MMC desses caras aqui vai dar 60, né? Aí 60 com o 60 é 1, né? Então, vezes 1 é o próprio 1. 60 com o 20 vai dar 3, aí com 1 é o próprio 3. Então, ó, 1 sobre F é igual a menos 2 sobre 60. Ou seja, se você inverter as duas frações ou multiplicar cruzado, tanto faz, tu vai achar que a distância focal aqui vai ser de menos 30 centímetros. Essa distância focal, ela dá um valor negativo, porque é uma lente divergente, mas aí você procura a alternativa aqui em módulo, né, pessoal? Porque ele falou aqui no item valor absoluto, né? Então, o valor absoluto aí é praticamente aí a mesma coisa de módulo, né? Assim, são sinônimos, né? Então, de qualquer forma, aí a nossa respostinha é a letra D, beleza? Então, estamos quase acabando. Tem duas aqui que são mais chatinhas, que é a 10 e a 11. Depois vai virar 12. Vou fazer a 10 e a 11 lá embaixo, no quadriculado, e depois a gente faz essa 12 aí para finalizar. Então, a 10 diz o seguinte, ó. A imagem que uma lente esférica divergente conjuga a um objeto linear colocado perpendicularmente ao seu eixo óptico tem um quarto do tamanho do objeto e está situada a 6 centímetros da lente. Supondo válidas as condições de Gauss, determine na letra A a distância do objeto até a lente e na letra B a abscissa focal dessa lente. Beleza. Mais uma vez, né, pessoal, foi fornecida para a gente aí o aumento linear, tá? Nessa questão aqui, então vamos fazer a 10 aqui, ó. Vamos fazer a 10 aqui. Mais uma vez foi fornecido para a gente o aumento linear, porque ele falou que a imagem diminuiu em um quarto, ó. Então, o aumento linear é um quarto. E aí essa lente, ela é divergente, tá, pessoal? Isso é importante. É importante gravar aqui que essa lente é divergente. E aí ele disse o seguinte, ó. Vou ler de novo para vocês entenderem, para não se confundir aqui com o sinal. A imagem de uma lente esférica divergente conjuga a um objeto linear colocado perpendicularmente ao seu eixo óptico tem um quarto do tamanho do objeto e está situada a 6 centímetros da lente, ou seja, ele me forneceu o P', tá, pessoal? Ele falou que o P' é 6. Só que você tem que lembrar que essa lente é divergente. Na lente divergente, as imagens são só virtuais. Ou seja, na verdade, o P' aqui, ó, ele é menos 6, beleza? Então, com isso, eu consigo encontrar o P, ó, porque aumento é igual a menos o P' dividido pelo P. Aí o aumento é um quarto. Aí aqui vai ficar, ó, menos o menos 6 dividido aqui pelo P. Ou seja, né, pessoal, multiplicando esses caras aqui, cruzados, né, o menos com o menos ali vai dar mais, o P vai ser 6 vezes 4, que no caso é 24 centímetros, né? Eu acho que essa foi a primeira coisa que ele pediu, né? Deixa eu dar uma olhada lá de novo. Então, na 10, letra A, pediu a distância do objeto até a lente, é isso aí. É uma distância de 24 centímetros. Agora, para achar o foco, então, ó, letra B, vamos utilizar mais uma vez a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Aí eu quero achar o foco, então vai ficar 1 sobre F igual a 1 sobre P, que eu acabei de encontrar que é 24, menos 1 sobre 6, né, pessoal? Porque o P' é negativo. Então vai ficar 1 sobre F igual. Aí o MMC desses caras dá 24. Aí 24 com 24 dá 1, vezes 1 é o próprio 1. 24 ali com 6 vai dar 4, né? Vezes 1 é o próprio 4. Então vai dar menos 4 aqui. Aí então eu vou ficar com 1 sobre F igual a menos 3 sobre 24. Ou seja, né, pessoal, invertendo essas duas frações e já fazendo a conta aí, nosso F daria menos 8 centímetros, beleza? Então tá aí a resposta aí da 10, letra B. Show! Só tem mais uma de continha que é a 11. Será que ela é chata também? Vamos ver. Um objeto luminoso de altura igual a 15 centímetros é colocado perpendicularmente ao eixo óptico de uma lente convergente que obedece às condições de Gauss. Sabendo que a imagem obtida tem uma altura de 3 centímetros e está a 30 centímetros do objeto, determine a vergência da lente. Tá.
Tomar cuidado com o dado que ele deu aqui, tá, pessoal? Vamos anotar essa 11 aqui, que ela parece ser um pouco mais chatinha. Então, o primeiro dado que ele deu ali foi o seguinte, foi o objeto luminoso de altura igual a 15. Então, ele me deu a altura do objeto. O objeto é 15. Aí depois, ele fala que a imagem tem uma altura de 3 centímetros. Beleza, então a imagem é 3 centímetros. Falou se é convergente, se é divergente. A lente é convergente. Então, beleza, o foco vai ser positivo, ok. E depois, olha só essa informação, pessoal. Sabendo que a imagem obtida tem altura igual a 3 centímetros e está a 30 centímetros do objeto, ou seja, ele não deu nem o P e nem o P', tá, pessoal? Ele está afirmando para a gente aqui, ó, que o P mais o P' é igual a 30 centímetros, tá? Então, P mais o P' é igual a 30 centímetros. Ou seja, isso aqui é uma questão que a gente trabalhou bastante, pensando lá naquela prova AP2, né? Só que era de espelhos, né? Só que aqui é a mesma coisa, só que pensando em lentes, que você meio que tem que construir um sisteminha, ó. Você pensa primeiro nessa fórmula, I sobre O, igual a menos o P' sobre P, e aí vamos substituir os caras que a gente tem aqui, ó. A gente sabe que essa imagem, por exemplo, ela é de 3 centímetros, né? E o objeto é de 15. Aí vai ficar 3 sobre 15 igual a menos o P' dividido pelo P. Vamos ver se ele falou se essa imagem é invertida, né, pessoal? Nem me liguei nesse detalhe, deixa eu ver. Hum, Ele não falou, pessoal, que a imagem é invertida, só que olha só, o objeto tem uma altura de 15 e a imagem tem uma altura de 3. E aí, na lente convergente, para você obter uma imagem que ela é menor, é só se ela for invertida, tá? Então, aqui, ó, na imagem é menos 3 centímetros, tá? Então, eu vou colocar menos 3 aqui também, tá bom? Ou seja, aqui é menos com menos, vai virar mais, né? E aí, é o seguinte, vamos multiplicar cruzado? Foi mal que tá batendo o sinal aqui. Vai ficar 3P igual a 15P'. Ou seja, passando esse 3 dividindo, P seria igual a 15 sobre 3 vezes o P'. É como se o P fosse igual a 5P', né, pessoal? E aí, olha só, tem duas equações, ó. P é 5P' e P mais P' é 30 centímetros. Então, vamos substituir, ó. Onde tem P, coloca 5P', que aí você vai achar o P'. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 5P' mais P' é igual ao 30. Ou seja, né, pessoal, 6P' é igual a 30. Aí o P' vai ser igual a 30 sobre 6, que no caso são 5 centímetros, né, pessoal? 30 sobre 6, desculpa. 30 sobre 6, que são 5 centímetros. Ok, se o P' vale 5 centímetros e o P é 5P', significa que o P vale 25 centímetros, né, pessoal? Agora, com isso, a gente consegue calcular o foco dessa lente aqui. Então, vamos calcular. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Aí eu vou falar aqui que 1 sobre F é igual a 1 sobre 25, mais 1 sobre 5. Aí 1 sobre F vai ser igual a... O MMC aqui vai dar o próprio 25, né, pessoal? 25 dá 1. 25 com 5 dá 5, né? Aí meu F vai ser, então, 6 sobre 25. Opa, 1 sobre F, né? 1 sobre F vai ser 6 sobre 25, ou seja, o F é 25 sobre 6. Aí aqui, pessoal, vai dar uma quebradinha nesse valor aqui, tá? 25 sobre 6, deixa eu ver quanto é que dá. Dá tipo uns 4,2 centímetros. E aí lá na questão, ele pede para a gente fazer a vergência, se eu não me engano, né? Na questão número 11. Então, ó, sabendo que a imagem tem uma altura, determine a vergência da lente. Aí a vergência é só fazer 1 sobre F. Então, a vergência aqui da nossa lente seria 1 sobre E.
Eu teria que fazer esse um dividido aí pelo 4,2. Vai dar uma quebrada aqui nesse valor, pessoal. E aí o seguinte, um outro detalhe também. Lá no gabarito do livro, a resposta está em dioptrias, né, pessoal? E aí, para você poder obter a resposta lá em dioptrias, né, que seria a vergência da lente, você tem que utilizar os dados aqui em metros, tá? Então, eu não vou botar 4,2 aqui, só para bater com o gabarito lá que eu postei na sala Google. Eu vou botar o 4,2 em metros. Então, deixa eu só escrever aqui de novo, ó, o foco. Ele vai ser, então, 4,2 dividido aí por 100, né? Para a gente obter em metros, vai ser 0,042. Aí você coloca aqui o 0,042. Então, essa vergência aqui da lente, né? 1 dividido por 0,042 vai dar aproximadamente aqui, né? Vai dar um resultado meio quebrado, 24 dioptrias, mais ou menos. A gente colocou, tá, pessoal, vergência na prova, né? Vergência é fazer aqui 1 sobre F, mas lá os números estão mais bonitinhos, tá? Tem número mais inteiro lá. Se você quiser, como você sabe que a vergência é 1 sobre F, você pode trocar, tá? Aqui nesse ponto, ó, a 1 sobre F por vergência. Você faz do jeito que você achar melhor. Só lembrar de colocar, né, para você obter o valor em dioptrias, né? Dioptria, que é esse DI da vergência, tem que estar em metro, tá? As unidades ali que você substitui tanto no foco, tanto no P quanto no P', beleza? Ufa, acabamos as questões de cálculo. Vamos agora para essa última aqui, que é a 12. É uma questão de teoria sobre ótica da visão. Vai cair também a ótica da visão, tá, pessoal? Então é bom saber. Considere as duas pessoas representadas a seguir. Devido às suas lentes corretivas, a da figura 1 apresenta ter os olhos muito pequenos em relação ao tamanho do seu rosto, ocorrendo o oposto da figura 2. Aí é correto concluir o seguinte: na letra A está falando o seguinte: a pessoa da figura 1 é míope. Aí você tem que lembrar o seguinte: é, quem tem miopia usa a lente divergente, né, pessoal? Então, a lente divergente, ela deixa os objetos menores, né? Já quem tem hipermetropia usa a lente convergente, que aí deixa os objetos maiores. Aí aqui ele falou, ó, que a pessoa da figura 1 tem olho pequeno. Ou seja, provavelmente a lente que ela tá lá é divergente, né? Então ele tem miopia. Já o da figura 2 tem os olhos grandes, né? Então provavelmente é lente convergente. Aí aqui ele falou que a pessoa da figura 1 tem miopia, tá certo, né? Segundo o que eu acabei de falar, mas não é lente convergente, né, pessoal? Então tá errado esse pedaço aqui. Aí na letra B, a pessoa da figura 1 é hipermétrope? Não, porque ele tem miopia, né? Aí na C, a pessoa da figura 2 é míope? Não, porque ele tem hipermetropia. Aí na D, a pessoa da figura 2 é hipermétrope e usa lentes convergentes. É isso aí, ó, essa é a resposta. Aí na letra E, as duas pessoas têm o mesmo defeito visual, também não, tá tudo errado aí. Então, pessoal, lembrar, ó, vou até escrever aqui, porque eu só falei, né? Miopia, você usa aí a lente divergente, né? Lembra da piada do zoológico lá? Quem tem miopia não gosta de ir ao zoológico, porque ele gosta divergente. Já a hipermetropia usa a lente convergente. Então, quem tem aí a lente convergente, né, parece que o olho fica grandão, né? Quem tá na... Você olha assim para a pessoa que está lá com hipermetropia. Bom, jovens, é isso. Espero que tenha ajudado vocês aí nessa preparação para a prova da consolidação. Desculpa pelo horário, mas é porque realmente só tive tempo de fazer essa parada agora. Tamo junto, segue o líder, se Deus quiser, amanhã na hora da prova, ó, Mengão já vai ser N campeão brasileiro. Valeu, galera. Tamo junto e até mais.